Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E neste vídeo eu vou falar sobre dois brasileiros do UFC. Um deles é o Caio Borralho, como dá pra ver aqui, e o outro é o Paulo Costa, o Borrachinha. O Borralho recentemente falou do Borrachinha, né? Eu vou separar esse vídeo em algumas perguntas, né? Então eu vou entrar mais detalhadamente. Mas antes eu só queria dizer aqui, né, que eu vi tanto as entrevistas do Borralho, vi corte no canal do Sexto Round, se eu não me engano, vi também o Laerte falando desse assunto. Então, como vocês me cobram para eu falar onde eu vi as coisas, eu estou falando aqui, tá? Quando eu não falei, como já aconteceu no passado, foi porque eu não sabia que tinha conteúdo em outro canal. Eu não tenho problema com canal nenhum, então eu vou deixar isso bem claro aqui, só para vocês não ficarem pegando no meu pé. Né? Então vamos lá, eu vou separar esse vídeo aqui em 4 perguntas, eu vou responder essas 4 perguntas, vou dar minha opinião, né? Primeira delas, Borrachinha merece ainda estar no ranking? Porque uma das declarações do Borralho foi sobre isso, né? A outra pergunta, Borrachinha versus Caio Borralho, faz sentido? Também vou responder essa pergunta. Tem a outra, Borralho seria favorito contra Borrachinha? No corte lá do Sexto Round, o Borralho fala sobre isso, né? Porque o Renato pergunta pro Borralho qual seria a cotação na Stake, né? Também é patrocinadora do Sexto Round, patrocinadora do Borralho, minha patrocinadora. Aliás, o link fica aqui no comentário fixado. Então o Borralho deu a opinião dele, eu vou dar a minha opinião, vou falar qual é a opinião dele, vou dar a minha. E a última pergunta é, se eu acho que essa luta vai acontecer. Então vamos lá, por partes. Na primeira pergunta, Borrachinha merece ainda estar no ranking? Segundo o Caio Borralho, ele não merece estar no ranking, porque ele só vem de derrotas e o último cara que ele venceu nem tá mais no UFC, ele não vence nenhum cara ranqueado. São excelentes argumentos e eu concordo, como eu acabei de falar, eu acho que são muitos bons argumentos, eu concordo com os argumentos, tá? Mas eu não concordo que ele não deveria estar no ranking. E por que eu não concordo? Porque ele, por exemplo, perdeu agora, né, para o Sean Strickland, primeiro do ranking. Beleza, perdeu uma luta que foi pra decisão, não foi tão parelha assim na minha visão, mas ainda assim é o primeiro do ranking. E ele tinha lutado muito bem, quase nocauteou o Robert Whittaker, que é um ex-campeão e tá no topo da categoria. Então, como você quase ganha de um ex-campeão que tá no topo da categoria e vai ser removido do ranking? Então, eu acho que não dá pra ser tão radical. Por mais que você fale, pô, das últimas 5 lutas ele só ganhou do Rockhold, que nem no ranking tá. Eu sei, é um bom argumento. Porém, foi o que eu falei, ele bateu na trave contra o Whittaker. E isso tem sim o seu valor. Porque se você perde de uma forma muito abrupta no primeiro round, isso na hora de atualizar o ranking faz diferença. Você pode cair mais, né? Agora, se você ganha muito bem, às vezes também você sobe mais. Então, a forma como você ganha importa bastante para os jornalistas que fazem ali a sua votação no ranking, né? Então, eu acho que o Borrachinha ainda se mantém no ranking e vem caindo com razão, ele tem que realmente cair, né? Porque ele não está vencendo. Porém, foi o que eu falei, ele enfrentar o Whittaker, ele enfrentar o Strickland e ele não ser atropelado por nenhum dos dois, não faz com que ele, na minha opinião, tenha que sair do ranking. Agora, vamos supor, vamos mudar o cenário. Se o Whittaker tivesse nocauteado no primeiro round, o Borrachinha cai em algumas posições. Aí pega o Strickland agora e o Strickland atropela no primeiro round também. Aí eu acho que no mínimo, ou ele deveria ter caído bem mais do que ele caiu, ou realmente até tirar do ranking, tá? Então, primeiro, não concordo, então, né, em tirar do ranking, porque como eu falei, ele lutou com 2 caras dos melhores ex-campeões e que estão lá em cima, e ele não foi atropelado por nenhum dos dois, como eu acabei de dar de exemplo, ele perdeu na decisão, então eu acho que isso sustenta ele dentro do ranking, mas realmente continua caindo, então eu acho que isso tá certo. E outra, é impossível o UFC tirar ele do ranking, tá? Então, vamos tirar a minha opinião e a do Borralho e colocar aqui a realidade. O UFC jamais tiraria ele do ranking. Tá? Então, próxima pergunta. Borrachinha versus Caio Borralho faz sentido? Aqui tem várias respostas, né? Depende pra quem. Pro Caio Borralho faz muito sentido. É uma luta perfeita. O Paulo Borrachinha tem um nome excelente dentro do país, fora do país, um cara extremamente popular, né? É uma luta que dá pro Borralho vencer, né? É um cara que está na frente dele no ranking. Então, assim, o Borralho só ganha com essa luta. Pra ele faz muito, muito sentido. Agora, pro Borrachinha, qual que é o sentido dessa luta? O cara conseguiu lutar contra o Strickland, primeiro do ranking, que até hoje eu não sei como ele conseguiu isso. Parabéns pra Tamara, a empresária do Borrachinha. E você acha que um cara desse, que está só enfrentando os caras lá de cima, mesmo sem ganhar um tempo, né? Mesmo quando ganhou do Rockhold, mesmo com todas as circunstâncias, discussão de negociação, enfim, tudo, ainda assim o cara consegue
pegar o primeiro do ranking. Então, assim, você acha que o UFC vai casar qualquer luta pro Borrachinha que não seja um outro cara ainda de novo relevante e que esteja lá em cima? Não tô dizendo que o Caio não é relevante, mas vocês têm que entender o seguinte: o Borrachinha enfrentou o Strickland, o Whittaker, o Rockhold ali realmente não faz sentido, né? Mas o Vettori, o Adesanya, enfim, todos esses campeões, todos os caras lá em cima. Então, o Borralho acabou de lutar com o Paul Craig, que foi quando ele enfrentou um ranqueado, e o Paul Craig vinha nas últimas, acho que 4 ou 5 lutas, 3 derrotas, né? Então, não dá, né? Não faz sentido, desculpa. Para um lado faz, pro Borralho é perfeita a luta, faz muito sentido, mas pro Borrachinha não tem sentido. Indo para a próxima pergunta, Borralho seria favorito contra o Borrachinha? Né? Lá no corte que eu falei, o Borralho respondeu que ele acredita que pela sequência de vitórias e pelo momento do Borrachinha de derrotas e tal, que lá na stake a cotação seria que o Borralho seria favorito contra o Borrachinha. E aqui eu discordo do Borralho também, tá? E detalhe, eu gosto muito do Borralho. Vocês precisam entender que o que eu falo aqui, a minha opinião, não é a favor ou contra a pessoa, Caio Borralho, porque eu gosto muito dele. Tanto como pessoa, não converso muito, né? Não tenho muito contato, mas não parece uma má pessoa, não tenho nada contra ele. Então, aqui, separa, tá? Separa, eu tô falando o que eu acho realmente. E pra mim, se a luta acontecer, eu duvido que o Borralho seria favorito contra o Borrachinha. E eu estou falando isso aqui vai ficar gravado. Se essa luta realmente acontecer, a gente vai olhar. Eu acho que mesmo com as derrotas, o Borrachinha aparece como favorito. E por quê? Porque influencia muito quem você vence. Você pode ter uma sequência de 5, 10, 15 vitórias. E você pode ter uma sequência de 2, 3, 4 derrotas. Mas a pergunta que tem que ser respondida, que os oddmakers e também o pessoal que vai apostar leva em consideração, é quem foram os caras que você ganhou e quem foi os caras que você perdeu. Então, tem uma diferença e a gente tem que ser justo. Tem um abismo de qualidade técnica dos adversários que o Borralho enfrentou para os adversários que o Borrachinha enfrentou. Então, é claro que se você olha um cartel do lado do outro, você fala, cara, tem muito verdinho aqui, ó, muita vitória nesse, muita derrota nesse. Porra, mas compara os nomes que esse aqui ganhou e os nomes que esse aqui perdeu. Então, assim, tem que ser justo. Eu entendo que o Borralho tá tentando vender, né, fazer a luta acontecer, tem que falar. Eu não tô dizendo que ele tá errado, ele tem que realmente vender o peixe dele, provocar, tentar fazer a luta acontecer. Ele tá certo e ele é inteligente para isso. Eu não tô dizendo que ele tá errado, mas eu não concordo que ele seria favorito, tá? Me desculpa se essa luta acontecer, a gente confere, mas eu duvido muito. E a última pergunta, então, eu acho que a luta acontece? Sinceramente, eu acho que não. Tá? Eu acho muito difícil, tanto o Borrachinha quanto a empresária dele, a Tamara, aceitarem essa luta. Porque foi o que eu falei, é um risco considerável, tá? Por mais que o Borrachinha possa sim aparecer como favorito nas bolsas e tal, eu nem sei se eu acharia o Borrachinha favorito ou não, enfim, eu preciso reassistir luta para poder, né, ter minha opinião. Mas eu acho que não acontece porque é uma luta que é chata, tá? Ganhar do Borralho não é fácil, então é um risco considerável e o Borrachinha não tem muito o que ganhar, tá? Então, como eles conseguiram, né, Borrachinha e toda a sua equipe, lutas muito boas, boas negociações com o UFC, conseguiram fazer muita coisa grande ali, eu acho muito difícil eles acabarem aceitando essa luta. Por mais que seja o que comentaram, né? Uma luta principal no UFC São Paulo, pô, seria do cacete, no sentido do esporte, eu acho que é uma baita luta, acho que tinha que acontecer, né? E eu falo aqui, não tenho problema nenhum, eu torceria pro Borralho, tá? E não tenho nem dúvida disso. É óbvio que eu torceria. Eu sou muito mais simpático ao Borralho do que ao Borrachinha. Tudo que eu tô falando aqui parece que eu sou contra o Borralho e a favor do Borrachinha, mas é o que eu tô dizendo, né? Não é questão de gostar mais de um ou do outro, tá? As perguntas, a forma como eu respondi é a minha opinião, tá? Então, eu discordo do Borralho em várias das respostas aqui, né? Ele acha que tem que sair do ranking, eu não acho. Ele acha que ele seria favorito contra o Borrachinha nas bolsas, e eu acho que não, né? Então, tem algumas divergências aqui, mas eu tenho que ser justo, eu tenho que pontuar contrário a ele. Mas, se a luta acontecer, eu torço pro Borralho, mas assim, fácil, tá? Fácil. Não tenho mais problemas com o Borrachinha, não sou brigado com ele, nem com a Tamara, nem com ninguém, não tenho problema nenhum com eles. Mas, aí é gosto, tá? Eu acabo... E tem um detalhe, não é nem que eu torço pro Borralho porque ele faz as lutas mais legais que o Borrachinha, porque eu acho que o Borrachinha faz as lutas mais legais, tá? Tirando essa última que foi horrível, que eu acho que ele vai mudar isso, eu acho que o Borrachinha é mais legal de assistir. Tá? O Borralho pode às vezes mudar e tal, enfim, mudar, evoluir isso,
né? Ser um cara mais emocionante de assistir. Mas eu tô criticando e elogiando ao mesmo tempo, né? Tá meio difícil isso aqui. Mas enfim, né? Eu tô querendo dizer o quê? Que o Muralha é um bom lutador, mas... E eu torceria por ele, mas eu acho que as lutas do Borrachinha são mais legais. Enfim, sabe o que eu tô ganhando com esse vídeo? Nada, né? Porque eu tô falando dos dois lados e no fim, nem o Borralho nem o Borrachinha gostaria do que eu tô falando aqui, né? Provavelmente. Mas é isso. Dane-se, né? Dê minha opinião, então eu quero saber a opinião de vocês. Respondam aqui embaixo. Vocês concordam comigo? Faz sentido a luta? O Borrachinha tinha que sair do ranking? O Borralho seria favorito? Enfim, eu já dei as minhas opiniões aqui. Tô ficando até com calor. Deixa o like no vídeo se você gostou. Se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!